Paz seja com todos, amém? Por favor, pegue a palavra de Deus comigo. Nós vamos aprender a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 6, o versículo de número 2. De muitos milagres que o Senhor fez, os milagres estão mapeados em passos importantes, e se nós dermos os mesmos passos, nós receberemos os mesmos milagres, amém? João capítulo 6, versículo de número 2, está escrito assim: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Até porque lembre-se que dos 35 milagres que temos no Evangelho, 18 destes milagres foram de cura. Então, como era a maior parte dos sinais, as pessoas iam até o Senhor por causa da cura também. Sim, havia milagre de provisão, de libertação, milagres que mexiam até mesmo na natureza, mas as pessoas ficavam sabendo, ele pode curar. Quem crê que ele pode operar muitos milagres em nossa vida? Então eu vou reler o versículo 2 e por favor repete. Você repete com fé, bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Amém? Crê que o Senhor continua operando muitos sinais entre nós? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. E enquanto você aplaude ao Deus vivo, abra sua boca e diga glória a Deus. Pai bendito, Deus todo-poderoso, sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, derrama as tuas bênçãos, os teus sinais, as tuas maravilhas, e envia a tua palavra com poder e com autoridade, Deus, e que a tua palavra vá e produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode se assentar, por favor. O Senhor Jesus sempre soube das diversas necessidades do homem. Hoje se fala muito sobre a necessidade emocional, mental que a pessoa tem, mas a palavra de Deus sempre apontou que de tudo que o homem deve guardar, ele deve guardar o quê? O coração, porque dele procedem as saídas da vida. Deus já havia avisado isso há muito tempo, há milhares de anos. O próprio Evangelho sempre mostrou que Jesus sempre teve compaixão e sabia do que cada pessoa precisava. Nós estávamos sexta-feira fazendo um paralelo entre a cura do paralítico de Cafarnaum, da cura daquele paralítico que estava há 38 anos no tanque de Betesda. E nós falávamos, um era bem-aventurado porque ele era cheio de amigos na fé, e o outro, coitado, 38 anos esperando alguém ao menos arrastá-lo para ele receber o milagre dele, e ele ficou esperando e ninguém ajudou. Quando o Evangelho diz que Jesus encontrou aquele homem naquela situação, a palavra de Deus diz que o Senhor já sabia o que ele precisava. O Senhor já conhece a sua vida por completo, querido. O Senhor te conhece tão bem que Ele te conhece muito mais do que você mesmo, e Ele já sabe do que você precisa
e hoje, por esta palavra, você vai receber tudo o que você precisa de Deus. Quem crê nisso? O Senhor estava pregando e de repente percebeu que aquela multidão não tinha provisão o suficiente. O Senhor vai mostrar que às vezes quem está falando, eu estou cheio da fé, às vezes não tem fé para receber tão grande milagre. E o Senhor vai experimentar um discípulo, vai colocá-lo à prova. Está escrito assim no versículo de número 5, do mesmo Evangelho de João, capítulo 6. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: Senhor, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Quem era o Filipe? Filipe é o discípulo, é o obreiro. E o Senhor olha para o obreiro e falou assim: esse obreiro tem fé, deixa eu provar ele aqui. Olha, nós temos que alimentar esse povo, é nossa responsabilidade. Onde é que nós vamos comprar pão? Filipe olha para um lado e para o outro, no meio de um deserto. Ele começa a fazer as contas. Milhares de pessoas estão ali famintas. Onde é que nós vamos comprar pão para esse povo? Que lugar, que padaria seria suficiente para alimentar de uma vez milhares de pessoas? E quanto precisaria? Quanto? Filipe faz as contas e ele começa a dizer: 1 ano de salário, porque 200 dinheiros era equivalente a 1 ano de salário. Ele começa a dizer: se nós tivéssemos aproximadamente 1 ano de um salário mínimo, não seria suficiente, porque tem muita gente aqui. Mas o que eu amo no Evangelho é que Jesus já sabia o que ia fazer. Às vezes você olha a condição e não vê possibilidade. Às vezes você vê ajuda, vê a tua própria força, e você fica imaginando como é que vai ser. Como é que vai ser? Eu não sei. De uma coisa eu sei: o Senhor já sabe o que vai fazer por você. O Senhor já sabe o que vai fazer pela sua casa. O Senhor já sabe o que vai fazer pela sua família. Só não tenha medo, creia, porque o tempo de milagres não acabou, e quem opera os milagres é o Senhor Jesus, e Ele não vai falhar com você. Disso eu sei. Ele, sabendo o que vai fazer, e vai mostrar para nós qual é o caminho do milagre. Quem quer ter o mapa nas mãos do milagre? Quem quer? Se você trilhar o mesmo caminho, você vai receber a mesma provisão de Deus. Amém? E olha o que está escrito no verso de número 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? O que é isso para tanta gente? Cá entre nós, talvez esse rapaz tinha ali na sua sacola, na sua bolsa, nos seus panos, né? A comida que serviria só para ele mesmo. Quase uma porção individual para ele, para um dia inteiro.
Quantas pessoas não olham para a provisão que é apresentada e fazem como Simão, elas zombam, como Simão não, como André, irmão de Simão, porque o André está praticamente zombando, dizendo assim: o que é isso? Olha que coitado, ele até ofereceu com boa vontade, mas Senhor, olha o tanto de gente. Você tem que entender que aqui está dado o primeiro passo. Alguém, mesmo com poucas forças, com poucos recursos, tem que se dispor ao Senhor. Deus sempre diz: quem é que eu vou usar? Quem é que vai ouvir a minha palavra? Para você receber os milagres, você tem que ter a disposição de dizer: eis-me aqui, Senhor, faça os milagres na minha vida. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida para levar salvação na minha casa. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, eu vim te buscar, eu vim me dispor ao Senhor. O primeiro caminho para o milagre é a sua disposição com Deus, porque tem gente que tem disposição para tudo. Tem gente que às vezes, para falar de buscar a Deus, ela não pode por causa do trabalho, ela estuda, ela não tem tempo, ela está cansada. Mas aí vem uma doença, ela para trabalho, ela para estudo, ela para o projeto, ela para de construir. Então isso quer dizer que algumas pessoas têm mais disposição para a doença do que propriamente para Deus. Isso é triste, não é? Existem pessoas que para suas prioridades, ela faz mundos e fundos, e quando é para Deus, sempre tem uma desculpa que seja mais importante. E atenção, eu não estou falando só de você se dispor e vir à reunião, vir à igreja. Eu estou falando de você ter uma vida disponível ao Senhor. Senhor, é pouco, é quase nada, mas eis-me aqui. Senhor, é só as minhas mãos, mas eis-me aqui. Senhor, é a minha boca, talvez não pode pregar para o mundo inteiro, mas eis-me aqui, eu vou declarar a sua glória. Senhor, é a minha vida, é quase nada, mas eis-me aqui, Senhor. Se você quer receber o milagre, o primeiro passo dentro dessa palavra é a sua disposição. Pode perceber que o Senhor nunca trabalhou com aquelas pessoas indispostas, indisponíveis. Ele sempre trabalhou com as pessoas que quiseram fazer alguma coisa, que quiseram dar um passo de fé. Imagina se Deus falasse com um povo: rode as muralhas de Jericó, uma volta durante 6 dias, uma volta por dia, e no 7º dia 7 voltas, e o povo falar assim: ah, Senhor, não pode ser meia volta. Deus ia derrubar as muralhas desse jeito? E o povo disse: é para girar as muralhas? Então eis-me aqui. É para estar no campo de batalha? Eu não tenho condição de ganhar, mas eis-me aqui, Senhor, maior é aquele que está comigo. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou vendo os meus problemas e parece que não tem solução, mas eis-me aqui, me usa para ser um mais do que vencedor. Cumpra a sua palavra. Se o Senhor já sabe o que vai fazer, então pode usar a minha vida. Deus pode usar você. Você tem que ter disposição para Deus. Pastor, e se Ele me chamar para orar e eu estiver morrendo de sono de madrugada? Tenha disposição para Deus. Pastor, e se estiver difícil a minha situação? Tenha disposição para Deus. Esse é o primeiro passo. A segunda coisa que vamos aprender antes do milagre acontecer, isso tudo é preparo, é que verdadeiramente aquela palavra é verdade. Deus não é Deus de confusão.
Deus não é Deus de confusão. Imagina se o Senhor abençoasse pães e peixes e começasse a distribuir com aquele povo totalmente esfomeado. Ia dar uma grande confusão, não daria uma grande confusão? 5.000 homens, fora mulheres e crianças, tinha para mais de 15.000 pessoas tranquilamente, naquele lugar, tranquilamente. Então o Senhor vai dar a segunda direção, verso de número 10, e disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Sabe o que significa isso? Deus não abençoa bagunça. Um dia um homem recebeu uma sentença de morte, ele era um rei. E Deus não simplesmente disse para ele: olha, você vai morrer, tá? Deus exigiu que ele colocasse a casa dele em ordem antes de morrer. Até para morrer, Deus quer que as coisas estejam alinhadas. Deus não vai abençoar o trabalho desorganizado. Deus não vai abençoar as coisas na sua casa se é uma bagunça. Você que tem filhos, tudo tem que ter limite, meu amigo. Nós temos uma geração que não respeita, porque dentro da própria casa não se tem limite. E você que é jovem, que me ouve, aprenda a ter limite, ou a vida vai te dar limites. Deus não vai abençoar rebeldia. Nós temos que entender que a ordem e a decência é o princípio que Deus trabalha. Às vezes a pessoa quer algo grande. Se Deus só respondesse sem organização, Deus daria algo grande para ela, e a bênção se tornaria maldição. Porque bênção sem organização torna-se perdição. Prepare a sua vida, querido. Coloque as coisas em ordem. Comece a atender as ligações que você estava fugindo. Comece a organizar os teus horários. Comece a cumprir os seus compromissos. Deus já sabe o que vai fazer, mas Ele está dizendo: assente as coisas na sua vida, na sua casa, porque Deus tem uma grande provisão para você, em nome de Jesus. Mas tudo tem que estar em ordem. Uma vida em ordem é uma vida que não vai trabalhar com mentiras. É uma vida que não vai aceitar as coisas bagunçadas, e desculpa usar esse termo, mas vai ficar empurrando com a barriga. A pessoa não vai falar: não, Deus não é Deus de confusão, eu vou fazer o que é certo. Eu sei o que é certo, eu sei o que está desalinhado. Eu sei que existem coisas que saem do seu controle. Eu sei disso. Tem coisas que não estão no meu controle. Tem coisa que acontece que a gente não espera. Mas Deus não está falando sobre isso para nós. Deus está falando daquilo que está nas suas mãos, no seu governo. Coloque em ordem. E cada homem sentou-se com a sua família. Cada pessoa se organizou. Você acha que não tinha nenhum menino bagunceiro naquela época? Claro que tinha, mas cada um cuide da sua casa. Sente com seu filho, com a sua filha, sua esposa, com seu irmão, com seu cunhado. Aqui, se organizem primeiro. Os homens estavam sentados, e aí houve uma contagem. 5.000 homens se assentaram. Estão todos organizados agora. E aí vem o terceiro passo, versículo de número 11. E Jesus tomou os pães, e havendo dado
graças. Está aqui o terceiro passo. E atenção, o milagre ainda não aconteceu. Isso tudo é só preparando o milagre. Tem pessoas que a vida dela é de reclamar e reclamar de tudo. E às vezes o que ela tanto reclama que tem é o sonho daquele que não tem. A vida de quem reclama é uma tragédia. E mesmo quando Deus quer abençoar, quantas vezes a gente não vai num comércio, aí a pessoa que está trabalhando está reclamando do trabalho. É assim ou não é? Eu sou da seguinte política: se não está bom, sai. Vai ficar reclamando? Não é verdade? Se não está bom para você, se você tem condição de algo melhor, ou se você é tão bom assim, sai. Eu não vou fazer as coisas reclamando. Nós até falávamos na sexta-feira, quem vive uma vida reclamando dá tudo errado para a pessoa. O mal fica rondando a vida dela. Tem gente que se fizer sol, reclama do sol. Se chover, reclama da chuva. Se a temperatura baixar, reclama do frio. Se aumentar, reclama do calor. Nunca está bom. Nunca está bom. E tem muita gente que reclama de barriga cheia. Isso não está que Deus vai fazer, não, tá? Você tem que começar a eliminar da sua vida a murmuração. E sabe aquilo que zombaram, porque o André zombou? Ah, só 5 pães e 2 peixes. Jesus, quando tomou, deu graças a Deus. Graças a Deus pela vida que temos. Graças a Deus porque o Senhor Jesus é conosco. Graças a Deus porque o tempo de milagres não acabou. Graças a Deus até pelos problemas que temos, porque nenhum deles são maiores do que a nossa fé, muito menos maiores do que o nosso Deus. Graças a Deus porque por Jesus Cristo Ele nos dá vitória todos os dias. Nós temos que aprender a agradecer, querido. Você já percebeu quando você tem uma luta, o tanto que a sua fé é desafiada e ela funciona? Você já percebeu quando você tem um problema que você nunca enfrentou, o quanto você se esforça e quantas vezes você já não saiu de problemas assim? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Se você conversasse com Davi depois de velho, ele diria: graças a Deus por aquele gigante. Graças a Deus pelos problemas que eu enfrentei. Graças a Deus pelo perdão que eu recebi. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. A palavra de gratidão, ela não é só para ser bonita e postada, não. A gratidão tem que ser vivida na alma. Nós temos que aprender em tudo dar graças a Deus. Levante as suas mãos e diga: graças a Deus. Graças a Deus por tudo. Imagina André, que tinha zombado dos pães e dos peixes, vendo Jesus levantar para o céu e dizer: Senhor, graças eu te dou. Eu acho que o André ficou sem graça. Você pode querer ter uma vida melhor, mas não vai ter sem agradecer do que já tem. Você pode querer ganhar algo melhor, mas não vai ganhar algo melhor sem antes agradecer o que já tem nas mãos. E Jesus ensinou que a gratidão a Deus, ela prepara os milagres para acontecer. Se você for grato ao Senhor, o Espírito Santo vai trabalhar de uma tal forma
que não vai faltar motivos para você agradecer a Deus todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo, ele trabalha com a gratidão. Depois que Jesus faz esses 3 passos, ainda no verso 11, só que agora na parte B do versículo, está escrito assim: repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Imagine só, há pouco tempo atrás deste cenário, um estava reclamando de falta de dinheiro, o outro estava zombando do pouco que tem. E agora, com disposição, com organização, com gratidão, as mãos que estavam vazias, agora estão cheias. E além de estarem cheias, estão distribuindo a bênção de Deus. Isso é para você. Não é só para você pegar este mapa, não. É para você trilhar este caminho. Se você estiver disposto a viver os milagres de Deus, se você estiver disposta a colocar as coisas em ordem e agradecer o Senhor teu Deus pela vida que Ele tem te dado, as suas mãos serão distribuidoras da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Serão mãos abençoadas, e onde tocar, o Senhor teu Deus há de abençoar. Então, com essas mãos, aplauda o Senhor, querido, porque Deus nas suas mãos vai multiplicar uma grande provisão, e por isso nós dizemos graças a Deus por isso. Faça, Senhor, dessas mãos, mãos que vão passar os milagres também. Não foi Jesus quem foi distribuindo, não. Ele abençoou, entregou na mão dos discípulos, falou: vocês vão ver da minha provisão. Você vai levar isso para a sua casa também, em nome de Jesus. E não pense que acabou aqui, não. Ainda no verso 12 está escrito: e quando estavam saciados, disse aos teus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Se Deus não é Deus de confusão, Deus também não é Deus de desperdício. E eu não estou falando só de desperdício financeiro, mas também, quem aqui tem ido ao mercado e tem visto preços altíssimos? Levanta a mão. Todos nós, né? Todos nós. Mas imagine, em muitas casas que a pessoa vai ao mercado e ela reclama do preço, porque está alto. Comer ovo hoje em dia não é mais coisa de pobre, não, né? Não é verdade? Não está caro? Ou só eu que estou achando? Está muito caro. Mas imagine em quantas famílias o saco de lixo está mais cheio de alimentos do que a panela. É verdade ou não é? E a pessoa: oh, meu Deus, me abençoe. Deus fala: você põe minha bênção no lixo? Eu não estou falando de uma pequena sobra, querido. Ou às vezes a pessoa esqueceu fora da geladeira, estraga, tem que jogar fora. Acontece essas coisas. Às vezes a geladeira quebrou. Acontece, são coisas que não estão no nosso controle. Eu estou falando das casas que acontecem isso todos os dias. Pastor, eu não sei fazer pouca comida. Aprende. Sim ou não? Não é possível aprender, igreja, fazer menos? Aprende.
Porque ter a bênção e a provisão de Deus não é só sobre você receber mais, é sobre você também não desperdiçar. Atenção, você veio começar a sua semana com Deus, o desperdício não é só financeiro, de alimento, não. Não desperdice tempo aqui na casa de Deus. Se você veio orar, ore. Se veio louvar, louve. Se veio receber a palavra, receba. Não perca nenhum minuto na presença de Deus. Não desperdice. Alguns vieram de longe, outros vieram de carro próprio, transporte público, pagaram por isso. Então não faça do culto um desperdício que você chega em casa, nem lembra o que foi falado. É como pegar uma grande panela de comida e jogar fora. Desperdiçou. Existem pessoas que falam assim: pastor, para organizar minha casa está difícil. Sabe qual é o problema de alguns pais? O filho, às vezes é um filho saudável, graças a Deus por isso, e criança saudável não fica muito quieta, não é verdade? Criança faz bagunça, não faz? É saudável isso. Criança não tem que ficar quieta mesmo, não. Criança gosta de brincar, de conversar, de perguntar um monte de coisa. E às vezes o filho faz um desenho, o pai nem olha na folha do desenho. Verdade ou não é? Está perdendo tempo, querido. Está jogando a bênção de Deus fora. Aí depois o filho cria asa e voa do ninho, porque é para isso, não é? Os filhos, uma hora cria asa e vai fazer os seus voos. Ah, meu filho nem vem mais aqui em casa. Quando você tinha tempo, você desperdiçou. Tem gente que não suporta conversar 10 minutos com o pai e com a mãe. Aí sabe o que acontece? Na hora do velório, um monte de gente cheia de remorso, dizendo: ai, que pena. Mas na hora que ia conversar 5, 10 minutos, era com ignorância, com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. Ah, meu avô é muito chato, é muito velho. Aí depois fica chorando sobre um cadáver que não consegue nem mais ver, nem ouvir, nem responder. E alguns levam esse remorso para o resto da vida. As bênçãos de Deus estão por aí, querido. Você é uma fonte de milagres. Deus já sabe o que vai fazer em todas as áreas da sua vida, mas não desperdice a bênção de Deus. Nós temos que valorizar as coisas de Deus, porque valorizando o que temos, sendo fiéis no pouco, Deus nos colocará sobre o muito. Quem quer receber muito de Deus, então tem que ser fiel no pouco. Jesus falou: eu quero que vocês recolham tudo isso, para que nada se perca. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Este pão de cevada em Israel não é o pão mais nobre que existia, nem que existe até hoje. Estes pedacinhos que foram sobrando, eles nos representam também. Porque quando você está jogado no mundo, tem gente que não dá valor em você. É só um pedaço. Joga fora. Só que Jesus disse que todo aquele que vem a mim, que o Pai envia, de maneira nenhuma lançarei fora. Nós não somos o corpo de Cristo completo. Eu não sou. Eu sou só um pedacinho. Mas Jesus nos ajuntou. E Ele não quer que nenhum aqui se perca. Nenhum. Ele não aceita que você se perca. Então Ele quer ajuntar todos aqui. Que todos sejam salvos. E que todos tenham a provisão de Deus para a sua vida. Pastor, eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus.
é uma disposição que só você pode ter, querido. Porque na hora de entregar a vida para Jesus, é você que escolhe se vai fazer ou não. Jesus bate na porta. Se você abrir a porta, graças a Deus por isso. E Jesus, quando entra na casa, ele começa a te ensinar a organizar as coisas. Porque espiritualmente falando, ele adorna, ele varre a casa, ele põe em ordem as coisas. E ele começa a nos ensinar: olha, põe a vida em ordem. Não fale mais isso não. Vai por este caminho. Não reclame mais não. E ele vai ensinando. Quem já tem aprendido isso com Jesus? E ele continua a nos ensinar. Pastor, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Eu nunca fiz isso. Então dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Eu me afastei. Talvez você ficou um pedacinho de pão jogado aí. Jesus não quer você espalhado não. Ele quer te juntar ao corpo de Cristo, à igreja dele. Então, se você está afastado ou afastada e deseja voltar para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que você volte para Jesus hoje. Todos aqui estão firmes com Jesus? O convite que eu vou fazer agora, ele é um convite importantíssimo para a sua alma. Às vezes quando se fala de ter falta, a pessoa pensa só na falta do dinheiro, que também é uma necessidade humana. Jesus sabe de tudo, de todas as necessidades. Mas eu quero agora que você, que por essa palavra percebeu que falta algo na sua casa, que falta algo no teu sentimento, na saúde, também na vida financeira, ou se está faltando algo até na sua vida com Deus, e você quer a provisão de Deus, eu quero que você se disponha a receber uma oração, porque nós vamos ungir você e profetizar que o que antes te faltava, não te faltará mais. Mas para isso, você tem que dar ao menos um passo de fé. Para alguns, às vezes, é uma vergonha. Sabe o que eu entendi? Que é Deus quem cuida de mim. Então, se eu precisar falar para Deus que eu estou precisando, eu vou falar. Porque Davi, no Salmo 86, dizia: Senhor, eu estou necessitado. Quem olhava para ele falava: mas você já é rico. Você é dono de um palácio. Tem guerreiros dispostos a morrer por você. Mas diante de Deus ele assumia as suas necessidades. E Deus sempre supria. Tem alguém aqui que quer a provisão de Deus? Então vem aqui diante do altar que nós vamos pedir isso para Deus. Vem aqui diante do altar.